Esperar até quando para vender o milho que ainda tenho nas mãos? Até onde podem chegar os preços? E como reduzir os riscos? Essas são perguntas que qualquer assinante da Rural Business gostaria de fazer a um dos nossos especialistas. E é isso que nós vamos tentar te responder hoje. Seja muito bem-vindo ao Rural Business, única agência independente e provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo, já que aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, alerta que antes de qualquer coisa é preciso entender que não existe absolutamente nada 100% garantido quando o assunto é milho no Brasil. Por mais que nossos especialistas tentem sempre te antecipar o amanhã, hoje, como é o nosso lema, seria uma tremenda enganação falar em máximas e prazos para as altas, já que além da obviedade de estarmos tentando antecipar o futuro, existe um ponto de interrogação nesse mercado que faz toda a diferença. Quanto tínhamos de milho nos estoques quando a safra começou? A diferença apresentada pelos dois órgãos oficiais que oferecem projeções de oferta e demanda de milho para o Brasil chega a ser surreal. E isso dificulta tremendamente qualquer tentativa de acerto. Dá só uma olhada. A Conab, que você vê aí destacado em azul nesse gráfico, diz que fechamos a última safra 2017-18 com um volume gigantesco de milho nos armazéns, de 15,6 milhões de toneladas. Aliás, o órgão vem dizendo isso desde a temporada anterior, quando o Brasil colheu o que era até então a maior produção da história, de quase 98 milhões de toneladas. Mas veja que detalhe interessantíssimo para quem tem informação profissional nas mãos. O USDA diz que não é nada disso. Para o órgão americano, que até segunda ordem é a autoridade máxima no mundo, quando o assunto é projeção para o agronegócio, as reservas de milho do Brasil não chegavam sequer a 7 milhões e meio de toneladas. Ou seja, eram de menos da metade do que diz a Conab. Antes que pergunte, sim, existe uma diferença de ano safra entre os dois órgãos, mas a Rural Business já investigou essas projeções de frente para trás, de trás para frente, e simplesmente não existe qualquer fundamento ou mesmo precedente que justifique uma diferença tão absurda de mais de 8 milhões de toneladas. E é justamente isso que fará toda a diferença, pois a imensa safra colhida esse ano será inteirinha consumida no mercado interno ou exportada. O que vai sobrar de milho para respaldar o consumo na virada do ano e, logicamente, determinar o rumo dos preços são as reservas estratégicas do Brasil, que, como você acabou de ver, ninguém tem a menor ideia de que tamanho são. Um outro ponto de destaque são as exportações, que estão simplesmente um arraso e ainda podem pegar muita gente no contrapé. Olha, sugerimos que você até se sente para não cair, pois os números são de impressionar. A safra 2018-19 começou em fevereiro e até setembro, ou seja, no intervalo de 8 meses, 1/4 da produção recorde de milho do Brasil foi exportada. É isso mesmo. Segundo a investigação exclusiva da Rural Business, 25,7 milhões de toneladas de milho já deixaram o Brasil rumo ao exterior. Volume que é equivalente aí à soma de quase toda a produção de Goiás, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul junta, e que são 3 dos 6 maiores produtores de milho desse país. E olha, não é tudo não. Está preparado para ver o final dessa história? A equipe de grãos da Rural Business foi investigar e descobriu que já tem 77 navios nomeados para chegar à costa brasileira nos próximos 30 dias e carregar mais 4,16 milhões de toneladas de milho ao exterior. E esse volume é mais a produção inteira de São Paulo indo embora. Os portos de Santos, Barcarena, Paranaguá, Tubarão e Itaqui, que aparecem em destaque no gráfico, concentrarão o maior volume de embarques, 3 milhões e meio de toneladas, ou 84% do total. Mas também estarão na mira dos importadores os portos de Santarém, São Francisco, Imbituba e Itacoatiara, onde mais 659 mil toneladas de milho serão carregadas, o que corresponde a quase que a produção inteira de um estado como o Sergipe, por exemplo.
Pois bem, qual é o resumo da ópera? 4,2 milhões de toneladas em exportação no mês de outubro. Mais 25,7 milhões de toneladas entre fevereiro e setembro. E o Brasil corre o risco de fechar 9 meses da atual safra 2018-19 com 29,9 milhões de toneladas de milho exportadas, 87% de toda a meta da temporada prevista em 34 milhões e meio de toneladas. Em pleno último trimestre da safra, que engloba os meses de novembro, dezembro e janeiro, e onde normalmente a demanda bomba, teremos somente 4,63 milhões de toneladas de milho para exportar, o que, segundo a investigação da Rural Business, é um dos menores volumes em 10 anos. Tá bom para você? Diante de tudo isso, colocamos a nossa cara a tapa para afirmar que há sim chances dos preços do milho chegarem mais longe. É só o dólar ajudar. Aliás, te prometemos que o milho atingiria muito rápido as cotações de 2018, não é? Aí está, acertamos na mosca. O IPAR Brasil, que é o indicador de preços agropecuários Rural Business, que leva em consideração uma média simples entre os valores máximos e mínimos registrados diariamente nas maiores praças de comercialização do país, encerrou os trabalhos desta quarta-feira, 2 de outubro, na casa de R$ 34,55, o maior patamar em mais de 6 meses. E como pode ver, esse resultado praticamente se iguala à marca de um ano atrás, quando a saca era negociada a R$ 34,64 de média no Brasil, ou apenas 9 centavos a mais. Se ainda quer mais, mire no recorde de 2016. É para lá que a Rural Business espera que o milho vá. Mas não pense que essa será uma tarefa fácil e sem riscos. Lembre-se de tudo o que vimos te mostrando e mantenha-se em alerta máximo, pois outubro será um mês-chave para que mais essa projeção da Rural Business se concretize. Avante mercado do milho do Brasil, só com informação profissional é que vamos sobreviver. Sou Carmen Sestari, o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora o indicador Milho Brasil. Dê o seu gostei no vídeo e faça agora mesmo a assinatura de um dos pacotes diários de informação para os mercados de soja, milho e pecuária. Acesse ruralbusiness.com.br. Pacotes a partir de R$ 9,90 por mês. Até a próxima. Quem é do agronegócio já está acostumado a ver as análises de mercado da Rural Business nas redes sociais. E agora vai poder ver as famosas análises diárias estratégicas para os mercados de soja, milho e boi no celular. E além dos vídeos diários, você pode consultar gráficos personalizados por períodos e ver cotações por estado em tempo real. Afinal, são mercados que mudam em questão de minutos. E assinar RB Vídeo é simples, fácil e rápido. São apenas 3 passos. 1. Informe seu CPF e crie uma senha. 2. Escolha o plano que melhor atende suas necessidades. 3. Faça seu cadastro completo e pronto. Agora é só acessar RB Vídeo, baixar o aplicativo, assistir às análises e ter acesso a cotações e oscilações por estado nos mercados de soja, milho e boi. Tudo isso de onde você estiver e até de modo offline, caso esteja em região fora da cobertura da internet. Assine a partir de R$ 9,90 e garanta já o preço promocional de lançamento. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.